Olá, tudo bem por aí? Hoje o tema do nosso podcast é como manter a persistência mesmo quando a carreira não avança. E aí, difícil, hein? Esse é o episódio 91 e vamos falar sobre um tema delicado. Talvez você esteja esperando uma promoção que não vem. E você está esperando há muito tempo, talvez você está buscando uma recolocação e você faz a sua parte, você luta, atualiza currículo, procura conhecer pessoas e a recolocação não vem. Talvez você esteja esperando entrar na sua área de atuação, mas o negócio também não anda, aí você fica trabalhando numa área que não é a sua. Enfim, são tantas esperas que acontecem nesse mundo do trabalho, né? Recentemente eu estive no Recife, eu fui com o meu esposo acompanhar um campeonato que estava tendo lá para a categoria abaixo de 20 anos. São times aqui, né? Os times aqui do Brasil, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Fluminense. E outros times que não são tão famosos, né, que a gente não conhece, porque são de segunda, terceira divisão e tal, e alguns times também de fora. E nós fomos assistir esse campeonato, esse evento, porque o sobrinho do meu marido, ele joga na Dinamarca, e ele viria para o Brasil porque o time dele foi chamado para participar desse campeonato, e aí nós fomos prestigiá-lo. E foi interessante porque era um local muito grande lá no Recife, um local enorme, um espaço assim com vários campos, porque é o centro de treinamento de um clube. Como é que é o clube, meu Deus, que eu esqueci? Retrô. O clube chama-se Retrô, até uma história que eu acho bem bacana de empreendedorismo, porque o dono desse clube é dono de várias empresas, inclusive de uma universidade lá no Recife e tal. Então, meu marido conta a história e é super bacana. O cara foi lá, criou esse time, construiu o centro de treinamento que, para o meu marido, ele fala que para ele é um dos melhores centros de treinamento do Brasil. Meu marido parecia que estava na Disney, sabe? A Disney dele, ele chegou lá e viu os campos, e muito bonito mesmo, um lugar lindíssimo. E, gente, eram muitos jovens, todos assim nessa faixa etária de 18, 19 anos, tal. E aí meu marido vai me explicando, né, que aqueles jovens, eles já estão em clubes renomados, só clubes que são clubes, né, que realmente têm aí um lugar dentro desse mundo do futebol, né? Então, como eu falei, é São Paulo, é Corinthians, é Cruzeiro, só clubes assim de nome que estão lá participando, só que eles ainda não estão na equipe principal. Eles estão na última peneira para chegar na equipe principal. Todos já recebem, já são contratados, tal, mas recebe assim um salário, vamos dizer, normal, não é aquele salário de jogador lá do Neymar e tal. E todos ali, eles estão sonhando em estar na equipe principal, que é lá onde eles vão se destacar, brilhar, tal. Então tá todo mundo ali pleiteando. E aí meu marido, né, vai contando pra mim, falando assim, Flávia, daqui só uns 10% vão conseguir, ou nem isso, assim. E, gente, era muito menino, mas era muito. E aí eu estava assim numa arquibancada que você conseguia ver todos os campos. Eu nem sei dizer quantos campos eram, assim, sei lá, uns 8 campos simultâneos, assim. E os jogos, eles iam acontecendo ao mesmo tempo. E eu ficava olhando aquela molecada e pensando assim, gente, quantos sonhos, e muitos aqui nunca mais vão, né, assim, não vão conseguir jogar, pelo que meu marido tá falando, mas que bonito, né, e isso eles já são a peneira da peneira, tá, porque chegar lá, eles já passaram muita gente, nossa, mas deixaram muita gente para trás, muita gente, então eles já são mais do que vencedores por estarem ali. Mas eu trouxe isso porque são sonhos de carreira que nós também temos, né? Nós não estamos... Provavelmente você que está me ouvindo não sonhou em ser um jogador, uma jogadora de futebol, mas quantos sonhos, né? Eu tenho meus sonhos profissionais, você tem os seus, e cada um de nós está num tempo diferente.
né? Talvez você acabou de ter uma vitória no seu trabalho, talvez você está esperando a sua vitória há 2, 3, 4, 5 anos, talvez você está esperando há 2 meses, e tem pessoas que já estão mais cansadas, né? Que já estão mais saturadas. Pô, mas faz muito tempo, eu tô fazendo minha parte, eu tô desgastada e a coisa não vem. Então eu quis falar sobre persistência por esse motivo. E porque no domingo eu recebi de presente a lembrança de um texto, de uma história, que eu falei, nossa, isso tem muito desdobramento para a carreira, muito mesmo. E eu recebi essa história assistindo uma missa pelo YouTube, que eu gosto muito, de uma catedral lá de São Paulo. E só por curiosidade, tá? Por um parênteses, que eu sei que vocês adoram começar a pensar a minha vida, né? Mas eu hoje não tenho religião, tá? Eu sou cristã, mas eu não pratico nenhuma religião. Mas eu gosto muito da forma que esse reverendo é uma igreja anglicana. E eu gosto muito da forma que esse reverendo, ele coloca as palavras, ele traz o estudo bíblico, eu curto muito Bíblia. Então, eu assisto pelo YouTube, porque moro em Vitória hoje, e estava assistindo, ele relembrou uma história que eu falei, nossa, isso tem muito a ver com carreira, fala de persistência. E aí eu já quero te falar o seguinte, a única forma da gente manter a persistência, mesmo quando a carreira não avança, é através da inteligência espiritual. Para mim, não tem outro caminho. Não tem. Não existe para mim, tá? E quando eu falo de inteligência espiritual, não estou falando de uma bandeira religiosa, não estou falando de religiosidade, eu estou falando inclusive de um assunto que é ciência. Se você chegou aqui há pouco tempo, talvez você não tenha assistido um episódio que eu falo sobre inteligência espiritual, inclusive trago uma referência, que é uma referência de pesquisa científica, que é o livro QS. E aí volta lá no episódio que eu não vou contar tudo de novo aqui, mas existem trabalhos falando sobre a importância da inteligência espiritual, até por isso que a gente trabalha muito forte dentro do portal Trinity, que é a nossa escola, com essa temática. E porque eu sim acredito, e meus sócios também, que o único caminho para ir além é você trabalhando essa inteligência espiritual. E no domingo, esse reverendo, ele me relembrou uma parábola do nosso grande Jesus Cristo, né? Como diz eu tenho um professor que ele fala, vamos recorrer a JC. Ele traz muitas referências, né, de aprendizado por Jesus, e ele fala JC. Vamos pegar como referência nosso amigo JC. E o reverendo trouxe uma parábola. Parábolas são historinhas, né? Jesus gostava de ensinar por meio de histórias, porque nós gostamos de histórias. O marketing mostra isso, né? O marketing, ele cria histórias, cria narrativas. Não é à toa que nós ficamos desesperados aí por séries, novelas, tal, porque a gente adora uma historinha. O maior suspense do mês passado foi quem matou Odete Roitman. E que decepção, né? Que decepção. A gente adora uma história. E a história que ele lembrou, ou seja, a parábola, né? É a parábola que tinha um juiz, que eu vou contar do meu jeito, tá, gente? Não vou contar como um padre, um pastor que fala bonito sobre teologia, Flávia Mota te contando uma parábola de Jesus. Meu Deus do céu. Mas então, é tipo eu fazendo risoto, entendeu? Dá um desconto aí. Então, imagina o seguinte, um juiz que ele não ligava para pessoas e nem para Deus. Então, ele não estava nem aí com Deus, não estava nem aí com as pessoas, tal. E aí tinha uma viúva que ia lá todos os dias pedir para esse juiz para ele interceder, ajudar lá na causa dela contra o adversário que ela tinha. Aí o juiz não fazia nada, que ele não estava nem aí com os outros, nem aí com Deus, tal, não fazia nada. Mas a viúva ia lá, todo dia, hoje, amanhã e depois, todo dia a viúva ia lá. Tal. Até que chegou uma hora que esse juiz falou assim, olha, quer saber? Eu não tenho medo de Deus, eu não tô nem aí para as pessoas, mas deixa eu ajudar essa senhorinha aí, porque senão ela vai ficar todo dia vindo aqui encher meu saco. Então é melhor eu fazer aí o que ela quer, porque aí ela não vem mais aqui e não me incomoda mais. E fez lá o que a viúva queria. Bom, quantos aprendizados aí, né? Então,
Primeira coisa, a persistência da viúva, né? Ela persistiu. Então, ela estava lidando com e a simbologia do juiz, né? O que o juiz simboliza aí, né? O juiz, ele simboliza o mundo material, né? Esse mundo da matéria, que a gente não tem poder. Ele simboliza o que está fora de nós. Você não tem poder sobre o seu chefe, você não tem poder sobre a empresa, você não tem poder sobre os clientes, você não tem poder sobre o marketing, sobre os anúncios que você faz, sobre o governo. Você não tem poder, né, sobre esse externo. Você não domina esse mundo da matéria, ele não está nas suas rédeas, né? Ele não está ali nas suas mãos, né? Mas você tem o domínio sobre você. Então, essa viúva, ela esteve lá persistindo, mesmo quando ela ia, hoje não tinha resultado, e amanhã não tinha, e depois não tinha, e depois não tinha, ela persistiu. Ela foi. Eu lembrei da minha mãe, né? Minha mãe sempre falava, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ela não desistiu. Simboliza muito a persistência espiritual, né? De alguém que não tinha poder, que não tinha influência, não tinha recursos, mas ela tinha o quê? Determinação e muita convicção do que ela queria. E aí já vem uma pergunta, né? Você tem convicção do que você quer? Você está determinada a ir atrás do que você quer? Mesmo quando, né, o juiz aí representado, né, pelas forças do mundo que parecem insensíveis. Parece que assim, nossa, você faz de tudo, mas a empresa, o chefe, o cliente, o mercado, ele está insensível ao seu esforço, às suas orações, a tudo que você faz. Mas o quanto que você está convicta do que você quer e determinada a conseguir. Então, já vem um primeiro ponto aí de reflexão para nós e como é bonito ver essa persistência. E não é uma teimosia, né? A história ela não traz como uma teimosia, mas como um ato de confiança ativa. Então, ela confiava no que ela queria. Ela confiava no que ela acreditava. E entra um ponto muito central aqui para mim, que é o seguinte: cada vez que a gente insiste naquilo que nós queremos, que nós oramos dentro daquilo que a gente acredita, que a gente tenta de novo, que a gente se esforça mais uma vez, que a gente escolhe se permanecer, né? Escolhe permanecer no movimento, mesmo estando cansada pra caramba, nós estamos fortalecendo o nosso músculo espiritual, mais chamado como fé. A fé ela é um músculo, igual a gente treina lá na academia, né? Os nossos músculos e tal. Então, a fé é o nosso músculo espiritual. E como é que a gente treina? A gente treina acreditando. Por isso que nós falamos muito lá no portal, a gente fala muito das afirmações positivas, visualização, meditação, né? A oração. É uma forma da gente continuar, né, focado, convicta ali, né, do que nós queremos. E o movimento, ele eu falo que estar em movimento é como se a gente estivesse orando com o corpo. Então, existe a oração, né, que a gente faz, cada um do seu jeito, meditando, conversando, seja uma reza, como que se diz? Não é gravada, é repetitiva, né? Igual quando você reza lá, Pai Nosso que estás nos céus, tal. É uma oração decorada, né? Seja uma oração decorada, seja um papo que você bate com Deus, ou, né? Eu falo Deus, mas com quem você acredita, né? Eu falo que essa é a fé, né, espiritual. E eu vejo como o corpo, quando a gente coloca em movimento, é como se a gente estivesse orando com o nosso corpo. Eu tô mostrando pro mundo, olha aqui, eu tô fazendo, tá? Eu acredito. Então, por exemplo, eu quero muito que esse podcast seja um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. É um desejo do meu coração. Aí eu preciso ter fé. E ter fé, eu coloco nas minhas orações, coloco nas minhas afirmações, tal.
Mas se eu pegar e desistir e falar assim, não, eu não vou gravar essa semana, eu não vou gravar não. Quer saber? Eu vou parar de gravar. Caramba, tá no episódio 91. E não vou ficar fazendo isso mais não. Pô, já deveria ter viralizado e não sei o que e tal. Se eu pensar assim, eu desisto. Agora, quando eu venho aqui e abro o microfone e começo a gravar, eu tô orando também com o meu corpo. É o meu movimento mostrando assim, eu quero muito isso aqui, hein? Bora lá! Então aqui nós estamos falando de uma fé que é uma fé que ela não acredita só quando há sinais. Porque assim, gente, acreditar quando tem sinais é muito fácil. É muito fácil. Então, quando eu vou pegar o exemplo aqui do podcast, tá? Acreditar quando eu leio comentários super legais, quando eu recebo mensagens de pessoas que, Flávia, seu podcast está mudando minha vida, seu podcast está me ajudando muito, muito obrigada. Direto, pessoas vão lá no meu direct, lá no Instagram, falar comigo. E aí a pessoa vem e quer fazer uma constelação comigo, quer fazer uma mentoria, uma sessão de mentoria, porque o podcast mexeu muito ali com ela. Não, isso é um sinal. Eu falo, nossa, caramba, que legal. Então, é claro que quando eu recebo isso, vamos dizer, essa evidência material, eu fico muito feliz, muito contente e tal. E, por favor, podem fazer mais isso comigo, tá? Mas e aí, quando não vem o sinal? E quando parece que tá tudo em silêncio? E fé é isso, fé é você acreditar e continuar acreditando, mesmo quando tá tudo quietinho, sabe? Parece que assim, nossa, acho que não tem mais ninguém me ouvindo. Então, quando a gente se pergunta como manter a persistência, né, mesmo quando a carreira não está avançando ou nada na vida está avançando, né, ou alguma outra área, eu acho que isso vale para tudo. A primeira lição, a primeira ou talvez resposta que eu tiro aqui é que é continuar tentando, mesmo cansada. Porque quando a gente está em movimento e continuar tentando, a intenção na sua cabeça, né, aquele objetivo, você ter ele ali em mente, e o movimento. O movimento não pode parar, né? O movimento, porque persistência é oração em movimento. Tá? Persistência, oração em movimento, é uma ação, o movimento é uma forma de orar com o corpo. E a segunda lição que nós podemos ter aqui, ou resposta, é que fé é confiar no tempo de Deus, tá? E não no nosso. Ou, se você não acredita em Deus, no universo. Enfim, é acreditar que nem tudo é no seu tempo. E eu acho que essa altura do campeonato você já percebeu isso, né? Tempo, nem tudo é no nosso tempo. Mas que as coisas elas vão se revelar para nós, né? E é interessante, eu faço parte de uma comunidade de estudos que a professora colocou assim, inclusive ela falava sobre o tempo, né? E ela colocou uma reflexão. Se nós já tínhamos percebido alguma coisa que, por exemplo, a gente quis muito na vida, mas não veio no tempo que nós queríamos. Só que quando, depois de um tempo, a gente conseguiu compreender por que aquilo não aconteceu da forma que nós queríamos quando nós queríamos. Você já percebeu isso? Já aconteceu com você? Porque comigo já aconteceu assim várias vezes, né? Eu vou olhar e falar assim, meu Deus, mas por que isso não tá acontecendo? Nossa, recentemente aconteceu, só que esse não dá para eu contar ainda. Mas um dia, quem sabe, eu conto aqui para vocês. Mas eu tenho um exemplo disso muito forte para mim, no próprio empreendedorismo, que eu lembro lá atrás, quando eu criei meu primeiro curso, nos primórdios, 2016, eu criei 2017, início de 2017, eu criei meu primeiro curso e foi um fiasco de vendas. Vendeu, mas assim, bem pouco, né? Nada que eu conseguisse viver da venda daquele curso.
E eu fiquei muito frustrada com aquilo, muito frustrada, porque eu tinha muita confiança que eu era boa, que o curso era bom, e até hoje eu acho que o curso era muito bom, tá? Que o curso era bom, que, nossa, que pra mim não fazia sentido nenhum não vender. E talvez, tecnicamente falando, talvez não fizesse sentido mesmo. O curso era bom, tinha um preço acessível, tinha uma entrega, né, uau, que ajudaria as pessoas naquele objetivo lá que o curso propunha. Mas, depois de um tempo, e quando eu falo depois de um tempo, acho que levou uns 4, 5 anos, eu fui entender, e hoje isso para mim é tão claro, que se eu tivesse bombado de vender aquele curso, vamos supor que eu virasse uma grande player famosa com aquele curso, aquilo teria me detonado, né? Aquilo teria me levado para outros caminhos que não seriam bons para mim, para minha família. Por quê? Porque eu ainda não tinha uma maturidade como pessoa, e nem tô falando profissional, tá? Embora eu acho que profissional eu também não tinha. Eu não tinha competência técnica naquele momento para dar um suporte. Porque imagina, ó, por exemplo, hoje nós temos na nossa escola, momento que eu gravo esse áudio, mais de 12 mil alunos. Gente, você imagina o que é dar suporte para mais de 12 mil alunos? Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que nós recebemos, das perguntas, porque aí os 12 mil são já os 12 mil clientes. Mas e quem tá fora? Porque para chegar nesses 12 mil clientes, tem muita gente fora que faz 300 mil perguntas, que tem dúvida, que não sabe, que não sei o quê. Então é uma demanda de suporte, problemas técnicos. Olha, o mês passado a gente teve, sei lá, um trem de apagão da Amazon que aí prejudicou as compras, as pessoas iam tentar comprar produto nosso, não conseguia. Aí é provedor que cai. Mas, gente, é cada paranauê que acontece. Pensa que eu lá, início de 2017, ia ter condição de lidar com um negócio desse, entendeu? Não ia. Então, eu não tinha realmente nem a maturidade técnica para isso. Só que eu nem sabia que esse problema existia, entendeu? Então, eu não conseguia entender. Eu nem tinha... Nossa, eu nem sabia disso. E não tinha também, hoje eu sei, a maturidade como pessoa, porque quando você recebe um número enorme desse de alunos, como eu falei, antes dos alunos vem as pessoas querendo conhecer, querendo saber, aí vem crítica, e vem de tudo, gente. E você saber lidar com tudo isso, com todas essas questões. Hoje eu sei que eu não conseguiria lidar com tudo isso sem ter sócios, né? Hoje eu sei muito bem até onde eu dou conta, até onde a minha capacidade, até onde eu consigo fazer, né? Igual essa parte de lidar com um boom desse de suporte, fica muito hoje com o nosso sócio, com o Nando, que é um exemplo, uma pessoa extremamente fantástica nisso, fantástica. E eu não tenho essa competência nem emocional que ele tem para lidar com tudo isso. Então, hoje eu entendo por que aquele meu primeiro curso, ele não bombou. E hoje eu sou grata, eu falo, graças a Deus, porque nem poderia ter bombado. Outra coisa, olha, são coisas que a gente nem imagina, né? Se meu primeiro curso tivesse bombado... meu marido, talvez, ele não teria voltado a trabalhar com esporte, porque na época meu marido trabalhava comigo, na época desse primeiro curso. A gente não teria ido morar em Portugal, ele não teria feito o mestrado dele, ele não teria trabalhado no Benfica, ele não teria trabalhado na seleção portuguesa. E hoje eu vejo tão claro que isso é a vida dele, é o dom dele, é o talento dele. E não teria acontecido, porque imagina se o curso tivesse explodido, a gente tivesse bombando de vender, ele não ia sair da empresa, né? Ia me deixar ali na mão com um monte de cliente, outra lidando, né? Até com um monte de dinheiro, um monte de coisa, ele não ia. E é muito claro que ele não gosta disso, ele não gosta desse tipo de trabalho, que não tem nada a ver com ele. Então ele seria uma pessoa, talvez até... vamos supor, muito dinheiro, mas insatisfeito, profissionalmente, não realizado, sabe? Então,
hoje eu consigo enxergar, entender. Então, se você está em movimento, as coisas não estão acontecendo, confia no tempo. Precisa confiar. Por isso que entra a fé, por isso que não dá para falar sobre persistência, mesmo quando as coisas parecem não avançar, sem a gente falar de fé. E um outro ponto que eu acho importante aqui para a gente pensar é que as demoras, elas não significam ausência. E quando eu falo ausência, é ausência de Deus, né? Porque parece que assim, eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já me senti falando, tipo, pô, Deus, por que não eu? Por que todo mundo e não eu, né? Por que não dá certo pra mim? Eu sou cagada de arara? Só sou eu? Porra, as coisas só não dão certo pra mim? Dá certo pra todo mundo. Por que eu sou a infeliz que não dá? Porque nessa hora a gente acha isso, né? A gente só olha a galera que tá bem, né? Você fala, pô, eu não tô conseguindo, tal. E na verdade, às vezes, esse silêncio, né? Essa, entre aspas, né? Falta de retorno, um retorno que nós não estamos tendo, é um campo fértil que Deus está trabalhando, né, na nossa vida, no nosso mover, em cima das nossas ações, do que a gente tem buscado. Então, é persistência, gente. E aí eu queria deixar para vocês uma pergunta, né? Onde que na sua vida você acha que você precisa continuar insistindo, mesmo você sem ver os resultados ainda? Será que você já abandonou e você precisaria voltar a insistir? Né? Então, acho que essa que é a mensagem, uma pergunta final, né, que fica aqui. E eu acho que vale também deixar uma outra pergunta, né? Esse silêncio, essa demora de retorno no resultado que você quer, o que você acha que isso tem tentado te ensinar? O que você tem aprendido desse momento? E para ir para o campo de ação, se eu pudesse falar para você, nossa, um momento meio coaches, né? Vamos para ação, tipo aquele, né? Não tem sessão de coaching, no final você tem que determinar, falar quais ações você vai ter até seu próximo encontro. Calma, gente, calma que não estamos no momento coach, mas como eu falei muito de movimento, né? Que movimento é você orar com o corpo, eu acho que é você também pensar o episódio de hoje, ele traz esse convite, né? Como é que você pode demonstrar a sua fé de uma maneira prática, com pensamentos, com atitudes. Eu acho que são pensamentos e atitudes. Pensamentos no sentido de intenção, né? Você ter a intenção clara do que você quer. E é igual a viúva, né? Todo dia você pensar nisso, né? Você acordar com o seu objetivo em mente. É isso que eu quero, eu tô muito focada aqui no que eu quero. Igual a viúva lá, cara. Ela tava lá, ó. Todo dia o cara não dava uma bola. O juiz mala lá não dava uma bola pra ela. Nossa, gente, imagina, né? Algum pastor, um padre, ouve eu contando aqui, chamando o juiz de mala ainda. Meu Deus. Cada um no seu quadrado, hein? Mas eu peguei aqui a história pra gente usar didaticamente. Mas imagina, e a viuvinha lá, feliz. Tava feliz, não sei se ela tava, né? Mas tava lá. Mulher, ó, persistente. Então vamos ser como a viúva, persistentes. Mesmo quando o mundo não traz aquele mega retorno pra gente. Beleza? Eu vou ser persistente aqui com você para pedir para você deixar seu comentário aqui, porque isso me ajuda demais, gente. No meu desejo de ter um Spotify, ter um podcast, né? O Spotify já bomba, quem precisa bombar é meu podcast agora. Deixa um sorvetinho, um comentário, fala comigo, tá bom? Para eu ter sinais e ficar mais fácil ainda de eu ter a minha fé. Mas eu vou manter minha fé mesmo se eu não tiver sinal, tá bom? Para eu ser um exemplo prático aqui. Um beijo grande, a gente se vê no próximo episódio, que será o 92. Um beijo!